Prestem atenção, mês de março é dedicado à campanha do Março Amarelo, que visa promover a conscientização sobre a endometriose. De acordo com informações do Ministério da Saúde, estima-se que 8 milhões de mulheres enfrentam a endometriose no Brasil. Mas muitas dúvidas ainda existem em relação à doença. Por isso, hoje a gente recebe a ginecologista, a doutora Jaqueline Mazzotti. Ela vai explicar os mitos e as verdades que circulam sobre o assunto. Muito boa tarde, bem-vinda, doutora. Oi, obrigada pelo convite. Para falar sobre a endometriose, primeiro é importante ressaltar o quanto é importante também uma campanha de conscientização neste mês de março, não é mesmo? Com certeza, 1 a cada 10 mulheres no Brasil tem endometriose. E muitas pessoas ficam anos para descobrir. Estima-se que 8 anos leva uma mulher a descobrir, ter o diagnóstico de endometriose, você acredita? Então, muitas pessoas sofrendo e acostumando a viver mal e achando que cólica é normal. E não. Sim. Dor não é normal, né, doutora? Não, não é. A gente não deve normalizar dor. Perfeito. E a endometriose, ela, é um assunto que, apesar da gente estar sempre falando, ainda tem muitos mitos, e muitas verdades. E aí, para a gente desmistificar o assunto, a gente separou aí, alguns cards para as pessoas que estão nos acompanhando neste momento. E eu gostaria de começar com o primeiro, gente? Março Amarelo. A endometriose, ela tem prevenção, mito ou verdade? Na verdade, é um grande mito. Porque a endometriose a gente não consegue prevenir. A gente nasceu, muitas vezes existem teorias, várias teorias, teoria imunológica, teoria genética, e muitas mulheres nascem com um foco de endometriose. Sim. O que vai acontecer é que os hábitos de vida, o meio ambiente, a exposição ao estrogênio vai fazendo com que haja um aumento desses focos e sintomas também. Sim. Então, não tem como prevenir, infelizmente não há como. Pois é, viu, gente? Então é mito. Vamos ao segundo card de hoje, para você que tem dúvida, em relação aí se a endometriose pode apresentar sintomas. Mito ou verdade? Verdade. Pode apresentar sintomas, sim, com certeza. E os sintomas mais comuns a gente chama até de doença dos DEIs. Sim. Dismenorreia, ou seja, dor na menstruação, dor ao evacuar, dor ao urinar, dor na relação e dificuldade de engravidar. Então, tem sintoma, bastante. Sim. Agora, claro que às vezes nem sempre é sintomático. Certo. Olha aí, gente. Mais um card agora, mais uma dúvida que a gente esclarece com a doutora Jaqueline Mazzotti. Olha aí. Toda portadora da doença é infértil, mito ou verdade? Graças a Deus é um grande mito, né? Ai. Porque, assim, apesar da gente saber que sim, pode causar infertilidade, mas nós temos uma associação de 60% dos pacientes conseguem engravidar e 40% vão ter algum problema. Pode, com certeza, quem tem endometriose precisa ficar mais atento em relação à fertilidade, sim, em relação ao planejamento reprodutivo familiar. Eu quero engravidar na minha vida, é meu sonho. Pense em avaliar essa reserva ovariana, pense de repente no futuro um congelamento de óvulos, reservar para o futuro, ou até mesmo acelerar a maternidade. Sim. Então, rever bem a questão da estrutura familiar, para que não deixe esse sonho para depois e para depois e para depois, e quando vê já é tarde demais, porque o que acontece é acabar reduzindo a reserva. Então, sim, pode ser que acabe causando a infertilidade com o passar dos anos. Então, tem que realmente ter muito cuidado nesse tópico. Então, é mito. É um mito. Vamos a mais um. Olha aí, o meio ambiente, ele tem influência no desenvolvimento da doença? Mito ou verdade? Verdade. O meio ambiente tem muita relação, porque simplesmente, se a gente for pensar em agrotóxicos, se a gente sim, for pensar em poluição, eles podem agir como xenoestrogênios, traduzindo o que acontece. Essa poluição, ela pode causar nos nossos receptores hormonais o crescimento de algumas células do endométrio, piorando os sintomas de endometriose. Nossa. Então, sim, os agrotóxicos, às vezes o perfume que a gente usa, cosméticos com muito alumínio que podem intoxicar, garrafas plásticas que têm BPA, tudo isso pode causar a longo prazo uma intoxicação, sim, no corpo e causar piora das cólicas também. Olha aí. Mais um, por favor. A doença só pode ser tratada cirurgicamente.
Mito ou verdade? Ainda bem que é mito, né? Porque Ai, que bom. a gente tem muitos casos que a gente consegue tratar no consultório sem cirurgia. Sim. Eu fico muito feliz com isso, porque eu tenho muitas pacientes que a gente consegue mudar a vida Sim. com elas, com o tratamento certinho, quando elas estão engajadas. Porque o médico ajuda, mas o paciente também tem que querer. Então, tem que seguir as orientações e tudo, e a gente consegue muitas vezes tratar sem a cirurgia. Claro que vão ter casos que vão precisar ser cirúrgicos, né? Sim. Mas a gente tem muito sucesso com o tratamento clínico. E tem a ver também com a descoberta da doença mais cedo? Sim, porque no momento que você descobre mais cedo, você Sim. consegue frear o crescimento desses focos, né? Consegue desinflamar, consegue sentir menos dor. Então, sim, conseguimos ter um bom prognóstico, sim. Maravilha. Vamos a mais um. A endometriose, ela pode afetar diversos órgãos, mito ou verdade? Infelizmente é verdade. A endometriose, ela pode afetar alguns órgãos, como bexiga, intestino, os ovários, pode também, em alguns casos, que realmente são bem raros mesmo, tá? Pode acabar afetando o diafragma, já tive, assim, um caso só que eu vi pulmão. Então, temos alguns relatos na literatura de órgãos que são, às vezes, até extrapélvicos que podem ter endometriose. Nossa. É raro, tá? Mas pode acontecer. Mas pode acontecer, né? Então, é bom deixar claro. Mais um card para vocês. A endometriose, ela sempre causa dor, mito ou verdade? Olha, é mito. Por incrível que pareça, porque por mais que geralmente dá dor, sim, mas tem pessoas que são assintomáticas e aí vão querer engravidar e aí daqui a pouco não consegue e a gente tem que fazer o rastreio, entendeu? Sim. Não tem como. Aí vai fazer o rastreio, tá lá a endometriose. Então, pode acontecer sim, da pessoa não ter dor. Doutora, a senhora falou, na hora de fazer o rastreio, tá lá a endometriose. Só para trocar em miúdos, né, para as pessoas que estão em casa, o que seria a endometriose, né, de uma forma mais simples de se dizer? Tá, a endometriose é como, a gente tem o útero, sim, aí a gente tem uma capinha que reveste o útero, certo, chamada de endométrio, que descama todos os meses para a mulher menstruar. Sim, em vez de ficar somente dentro do útero, fica do lado de fora. A pessoa nasceu com isso ou adquiriu, mas o endométrio está do lado de fora. Sim. E aí quando a mulher recebe a informação, é hora de menstruar, descama do lado de fora, também sangra numa cavidade que não estava pronta para receber um sangramento. Então gera dor, gera inflamação, gera muito desconforto. E esse endométrio pode crescer com o passar do tempo, grudando em outros órgãos. Por isso que a gente tem que fazer o tratamento para controlar, para não grudar mais em outros órgãos. Qual é o exame mais específico? Tem algum que seja, né, que mostre de imediato que a pessoa tem endometriose? Na verdade, a gente sempre faz uma boa anamnese, uma boa consulta, conversa com a paciente, descobre se ela tem sintoma, se não tem sintoma. Isso é o mais importante, porque às vezes quem vê exame não vê o paciente, então a gente tem que ver o paciente. E claro, a gente tem um mapeamento de endometriose, que é muito importante. Não é um transvaginal simples. Muitas pessoas querem fazer um exame simples e falam, mas deu normal. Não é um mapeamento específico, tem preparo intestinal e tudo. E a ressonância, são dois exames muito bons. Sim. Acho que foi até a ressonância que a Anitta descobriu, né? Exato. Porque ela estava tentando descobrir o que é que ela tinha e aí falando, né, sobre alguns sintomas que apareceram e quando ela descobriu foi exatamente com a ressonância, né? Perfeito. Ela começou com um quadro que ela estava reclamando de infecção urinária pós-coito. Depois ela começou a reclamar de dores e aí foi feita a ressonância, descobriu que tinha a endometriose, fez a cirurgia e tá bem, né? Sim. Mas tem que fazer o controle. Então, tem que fazer o controle. O controle envolve muitas coisas, envolve hábitos de vida saudável. Sim. Doutora, os cards estão encerrando, esse é o último, né? E ainda tem mais um, né? Então vamos penúltimo para a gente mostrar aqui sobre a endometriose. É o último ou penúltimo? É o último, então. A endometriose pode causar sintomas urinários e intestinais. Eu acho que a gente até respondeu falando aqui do caso da Anitta, né? Com certeza, verdade. A endometriose ela pode ter focos urinários, né? Ou focos no intestino. Sim. E a gente muitas vezes, em relação ao intestino, puxando agora um pouco mais para o intestino, a gente tem muitos casos de desregulação intestinal associado à endometriose. Sim. Porque as bactérias do intestino, elas, na verdade, elas ajudam na excreção do estrogênio, que é um dos hormônios que fica muito alto na endometriose. E se a gente não tem uma flora adequada, se a gente não tem uma alimentação boa, se não consegue evacuar todos os dias certinho, tem chance maior de ficar inflamado, tem maior chance de piorar os quadros de endometriose. Então, temos muita associação aqui. Intestino e endometriose está grudado. Muita doutora, associação. Fazendo a cirurgia, a endometriose pode voltar?
Então, na verdade, no momento que você faz uma cirurgia, você precisa continuar com controle clínico, porque sim, tem chance de voltar. Então, às vezes, aquela célulazinha que acabou ficando pode se proliferar e a pessoa pode voltar. Ou às vezes a cirurgia não é corretiva, a pessoa pode ainda ter algum foco ou outro que foi mais difícil de tirar, que pode acontecer, e pode ter chance de crescer mais ainda, então tem que fazer o controle. No caso das mulheres com menopausa? As mulheres com a menopausa, na verdade, elas não vão ter mais o estímulo hormonal, né? Mas podem ainda continuar com dor. Então também precisam continuar com o controle. E quando vai fazer reposição hormonal, também tem que fazer um cálculo certinho da reposição para que não piore os focos. Certo. Olha, é muito importante, né, esse alerta. A gente fala aqui de um mês muito nosso, né? Então que a gente possa aproveitar também para se cuidar mais, né, doutora? É importante. Com certeza. E também um mês que chama atenção para a endometriose. Muitas vezes silenciosas, outras vezes com, né, sintomas como foram citados aqui, mas assim, algo muito importante que a doutora falou no início da entrevista foi: não normalize a dor. Eu acho que esse é um recado extremamente importante, porque as pessoas acham que é comum no período menstrual ter dor, né? Eu tô com cólica, muita cólica, tem gente que passa mal absurdamente, que não consegue nem levantar da cama de tanta dor e acha que é normal, né? Que é o período menstrual. Isso não é comum, né, doutora? A gente não pode normalizar a dor, a gente não pode achar que viver mal é normal, não pode se acostumar com viver mal. E temos que buscar ajuda. E temos muitos recursos, graças a Deus, nós temos muitos recursos para poder ajudar as nossas pacientes. Que legal. Doutora, eu quero agradecer a participação aí da senhora em nosso programa. A endometriose realmente é um assunto muito sério, né? E esse alerta, com certeza, ajuda demais na conscientização sobre a doença. Gostaria que a gente encerrasse com a mensagem especial aí da senhora para todos que estão nos acompanhando. Eu acredito que a mensagem principal que eu tenho para vocês é: busquem se cuidar, porque no momento que a gente cuida de si próprio, a gente está tendo um ato de amor próprio, porque nós mulheres, a gente tem costume de cuidar de tantas coisas na nossa vida, a gente se preocupa com o marido, com o filho, com família, com o trabalho, e muitas vezes a gente negligencia cuidar da gente mesmo. Então não pode, a gente tem que começar a pensar: quem é a pessoa mais importante da nossa vida? Nós mesmos. Porque nossa vida não vai existir se a gente não estiver bem. Então, vamos colocar um pouquinho a gente no topo da lista e depois tenha certeza que no momento que você estiver bem, no momento que você conseguir ficar bem, todo o resto vai fluir. Que legal. É isso mesmo. Doutora, eu quero agradecer demais aí a participação em nosso programa. Espero que a gente tenha contribuído de alguma maneira, levando informação aqui através da TV Atalaia, TV dos Sergipanos. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço.